Uma em cada 5 pessoas que deveriam ter ido às urnas no último dia 5 de outubro não compareceram nos seus postos de votação, divulgou o Tribunal Superior Eleitoral. E muitas delas nem justificaram a ausência. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil, 27,6 milhões de eleitores deixaram de comparecer às urnas. Em Andradas, 4.718 pessoas também deixaram de votar nas eleições de 2014, ou seja, 16,69%. Em Ibitura de Minas, 612 eleitores não votaram, uma abstenção de 18,48%. Andradas também, a abstenção foi maior do que usualmente, né? A média de Andradas é mais ou menos 12% de abstenção. E nós tivemos praticamente 17% de abstenção aqui em Andradas, né? 4.718 eleitores não votaram. Já em Ibitura, a média de abstenção é em torno de 5% a 7%. E a abstenção em Ibitura foi maior ainda, Ana. Ela foi de 18,48%. 612 pessoas, né, eleitores, não votaram em Ibitura de Minas. Isso realmente, né, vai ao encontro da média nacional. Estamos um pouquinho abaixo até da média nacional. O número de abstenções no primeiro turno pode ter explicação, disse o chefe do cartório eleitoral. Muitos daqueles que não tinham condições de votar ou achavam que era difícil votar, eles deixaram de votar, né? Se abstiveram mesmo. Por quê? O voto era mais complicado, né? Você votava em 5 candidatos. Então, aquela pessoa que tem mais dificuldade, cujo voto é facultativo, ela simplesmente não vai votar, né? E agora, por exemplo, tem segundo turno. Ela não votou no primeiro turno, mas o voto é facultativo, ela vai no dia do segundo turno e vota. Então, eu acho que isso foi uma das causas. Outra, as próprias pessoas, diante dos candidatos, né, preferiram, não, eu não tenho candidato escolhido e tal, talvez por um motivo particular, né, de foro íntimo, decidiram não votar, efetivamente não escolher nenhum deles. Não dá para avaliar o certo, eu pelo menos não vi nada nesse sentido. Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno e nem justificaram podem votar no segundo turno normalmente, é o que estabelece a lei eleitoral. Principalmente aqueles que têm voto facultativo, né? A pessoa que não sabe ler e escrever, ela pode votar quando ela quiser. Ela não foi votar no primeiro turno, que era uma eleição mais complicada, né, um pleito mais complicado, e agora no segundo turno ela fala, não, é só para presidente em Minas, então, né, em Minas Gerais nós só vamos escolher o presidente. Fica fácil, é um voto só. Ela pode votar? Pode. O eleitor que tem menos de 18 anos, tem 16, mas tem menos de 18, o voto é facultativo também? Não votou na anterior, mas agora quer votar para presidente? Pode. O eleitor maior de 70 anos, o voto também é facultativo, ele vota quando ele quer. Então ele não votou no primeiro turno, agora ele pode muito bem ir lá no segundo turno, que é uma votação, um único preenchimento na urna, né, um único voto, pode ir lá e votar normalmente. Mesmo aquele que não tenha votado e era obrigado a votar, pode também ir no segundo turno e votar. É aconselhável que os eleitores que não vão estar presentes no seu domicílio eleitoral façam a justificativa no dia do pleito, para evitar que outros documentos tenham que ser apresentados no cartório eleitoral. Mas vale lembrar que essa justificativa pode ser feita até 60 dias após as eleições. No dia quando ela justifica, o mesário preenche, né, uma justificativa no momento, então ela vai a uma sessão eleitoral, por exemplo, quem é de Campinas, São Paulo, ou mesmo de Ibitura, de Pinhal, está aqui em Andradas, no dia ele preenche, o mesário preenche para ele uma justificativa, ele apresenta lá na sessão e tem o voto justificado. Mas ele não fez isso, aí ele tem 60 dias para vir ao cartório eleitoral e fazer essa justificativa. Lógico que a justificativa feita aqui no cartório ela é diferente, é feito um requerimento, a pessoa diz o motivo, escreve o motivo, né? A gente transcreve o motivo da pessoa e ela apresenta algum documento que justifique a ausência dela naquele dia da eleição. E aí vai para o juiz deferir ou não. Se a eleitora, o eleitor, ele não é de Andradas e ele está aqui, ele quer fazer essa justificativa, também a gente acolhe. Aí o que a gente faz? A gente digita tudo aquilo que o eleitor falou para a gente, faz o requerimento, passa para o nosso juiz, passamos para o nosso juiz e depois é remetido para o juiz de origem
de onde ele é eleitor, para o juiz avaliar se aceita a justificativa ou não. Então, o ideal é que o eleitor justifique no dia, onde ele só apresenta o documento, registra e pronto. Se ele deixar para fazer isso no cartório, complica um pouquinho, porque ele tem que... a gente tem que fazer um requerimento, e esse requerimento tem que ser apreciado pelo juiz eleitoral. O eleitor que não votar e não justificar o voto por 3 eleições consecutivas pode ter o título cancelado. Hoje mesmo nós nos deparamos com uma senhora que ela não votou no primeiro turno. E aí a gente olhou no título dela, ela não votou em 2012 também. Então ela já está com 2 pleitos sem votar. Se ela deixar de votar no segundo turno, cancela o título. O ano que vem, ali pelo mês de março, abril, já ocorre o cancelamento do título. Porque a pessoa não pode ficar 3 eleições sem votar. 3 turnos, vamos falar, sem votar. Então, quem ficou sem votar em 2012, fica sem votar agora, ficou sem votar em 5 de outubro, fica sem votar em 26 de outubro, somaram-se o quê? 3 turnos. Então, quando chegar em março, nós publicamos um edital e aí o juiz determina o cancelamento desses títulos. Então, isso pode acontecer. Também, Ana, não é para a pessoa ficar nervosa por causa disso, porque tudo é de fácil regularização. Mesmo no caso de um título cancelado, a pessoa vem ao cartório, regulariza a situação, traz os documentos e nós refazemos o título.